Os últimos 6 dias de Jesus. De Jamiro dos Santos Filho. Quinto dia, quinta-feira. Capítulo 5.3 Últimos ensinos no templo. Despedindo-se de sua mãe, Jesus seguiu para o templo juntamente com os apóstolos. Impossível imaginar o que se passava em sua mente, sabendo ele que vivia suas últimas horas. No entanto, era-lhe necessário permanecer equilibrado, distribuir sorrisos, amparar por meio dos ensinos, e acima de tudo, esperar a difícil hora do sacrifício. Olhando-o, ninguém suporia estar ele ciente de tudo que o esperava, pois seus olhos azuis continuavam em paz, embora alguns traços melancólicos surgissem em sua face quando em silêncio a meditar. Mas, o Cordeiro estava em harmonia com o Pai. Após a caminhada rica em saudações ao Messias, alcançamos o grande templo. Do alto das escadarias pude ver o pátio repleto como antes. Lembrei-me das palavras de Jesus que na segunda-feira haviam feito o local ficar em absoluto silêncio. Inacreditável! Tudo estava do mesmo jeito, isto é, repleto de animais para o sacrifício, bancas de moedas espalhadas em torno para a troca com os estrangeiros, o pequeno alojamento em separado onde doavam as ofertas, gente vendendo quinquilharias, outros orando, enfim, um verdadeiro mercado onde tudo era lícito, desde que cada qual pagasse seu tributo. Ele chegou ao imenso portal e por alguns instantes ficou admirando tudo aquilo. Talvez pensasse o mesmo que eu. Mas, resoluto, adentrou pelo ambiente. Ao vê-lo, alguns mendigos começaram a gritar o seu nome, rogando misericórdia a fim de curá-los. Jesus passou por eles, e com extremado carinho, afagava-os com a destra desejando a todos a paz e a resignação. O povo, da mesma forma, exultava com sorrisos e saudações. Alguns anunciavam a sua presença em altos brados e conclamavam aos outros para que o ouvissem. Ele, imperturbável, caminhava em direção às escadarias que separavam um pátio do outro. A multidão o envolveu e a rotina do templo foi quebrada pela sua presença. Mas era impossível chegar perto dele, pois o povo se apertava, comprimindo-se em êxtase diante do sublime Nazareno. Era incrível. Ele mantava a todos, mesmo sem nada dizer. Com dificuldades, ele chegou às escadas. Imaginei que sua vontade seria a de ali se colocar a fim de que, estando mais alto, pudessem todos vê-lo. Alcançando o 6º degrau, ele se virou para o povo e o silêncio dominou o ambiente. Todas as bocas se calaram. Todos os olhos se fixaram nele. Todos os corações amando-o, olhei encantado aquele quadro que ninguém jamais pintara. A expectativa era grande enquanto os corações aguardavam sua palavra, almejando receber dele algo mágico, algum sinal de sua divindade ou mesmo um milagre que causasse admiração, ficando assim comprovado sua condição de enviado divino. Mas nada disso aconteceu. Compadecido por ver as paixões humanas na face de cada um, como os vícios, o apego às coisas mundanas, o orgulho e a vaidade, ele amou, incondicionalmente, aquela multidão como ninguém sabia amar. Depois de alguns instantes em silêncio, ele falou: Filhos de Israel, a paz esteja com todos. Antes de prosseguir, um homem que estava próximo a ele comentou com alguém ao lado: Não é a este que procuram matar? Eis que fala publicamente e ninguém lhe faz nada. Será que já reconheceram os nossos chefes ser este o Cristo? Mas este nós sabemos de onde vem, enquanto que o Cristo, quando vier, ninguém saberá. Jesus, ouvindo, respondeu: Dizeis conhecer-me e saber de onde eu sou. No entanto, eu não vim por minha vontade, mas pela vontade daquele que me enviou. Eu o conheço porque dele venho e foi ele que me enviou. Outro completou: E quando vier o Cristo fará, porventura, mais sinais do que este? Os sinais que fiz todos puderam vê-los, pois os fiz à luz do dia. Porém, não estou convosco senão por pouco tempo. Vou para aquele que me enviou. Procurar-me-eis e não me achareis, e onde eu estiver vós não podeis ir. Ao finalizar, tive certeza de que quase ninguém entenderá o que dissera, mas agora, passados 2000 anos, conseguia eu compreender perfeitamente aquelas palavras. Qual de nós,
Tão imperfeitos e tão distantes dele poderia pretender encontrar-se com o Cristo no mundo espiritual? Sabemos nós para onde vamos e também sabemos onde ele se encontra. Os sacerdotes do templo procuravam todas as formas para incriminá-lo, enredando-o em suas próprias palavras. Assim, apresentavam-lhe as questões mais complicadas a fim de que caísse na armadilha e se comprometesse. Então, enviaram algumas pessoas para questioná-lo a respeito do tributo que os judeus pagavam aos romanos. Propuseram-lhe, então: Mestre, sabemos que falas e ensinas retamente e que, sem acepção de pessoas, ensinas toda a verdade e o caminho até Deus. Perguntamos, pois, é-nos devido ou não pagar o tributo a César? Conhecedor das intenções daqueles homens que pretendiam colocá-lo contra Roma, caso respondesse não ser justa a cobrança dos impostos, Jesus saiu-se muito bem com palavras colocadas de forma simples, correta e de modo sublime, explicou a necessidade de cumprirmos as obrigações para com o mundo, dedicando as virtudes da alma ao Pai Celestial por meio das boas obras. Sereno, ele respondeu: Mostrai-me uma moeda. De quem é a imagem que ela traz? De quem é a inscrição? É de César, mestre. Pois bem, e dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Diante de tal solução, alguns sorriram, outros aplaudiram a resposta de Jesus, porquanto jamais haviam presenciado tamanha sabedoria. Estupefatos, os dois se calaram definitivamente. De repente, alguns gritos se fizeram ouvir à entrada do templo, em local afastado. A multidão se voltou para ver o que ocorria, pois se destacava, principalmente, a voz clamante de uma mulher que implorava aos prantos: Por misericórdia, não me matem! Não me apedrejem, por amor ao Pai! Porém, a crueldade naqueles homens era mais forte. Quanto mais ela se debatia, com mais forças eles a prendiam pelos braços frágeis. Aproximando-se, um corredor humano se formou a fim de permitir a passagem dos homens a empurrar a pobre coitada. Ela caía, mas logo eles a levantavam empurrando-a em direção ao Mestre. Ao vê-la, Jesus desceu e a esperou. Com os olhos nublados por algumas lágrimas, ele a olhava com ternura e compaixão. Naquele momento, certamente ele a amou como ninguém sabia amar. Talvez conhecesse suas fraquezas, seus motivos de ali se encontrar naquele estado. Enquanto ele compreendia, aqueles brutamontes gritavam aos quatro cantos: Adúltera! Miserável! Morrerás apedrejada, pois é isso que mereceis. Ordinária! Nada vales. A pobre mulher chorava dolorosamente. Os cabelos em desalinho, a roupa rasgada e suja, as mãos empoeiradas pelas quedas na terra, tudo isso me impressionava profundamente. Ela era o retrato da dor. Ao vê-la naquele estado, frágil como um pássaro preso em garras invioláveis, compadecido eu chorei por ela. Que poderia eu fazer? Fechei os olhos por alguns instantes, e por misericórdia divina, abriu-se-me a visão e pude ver dois espíritos angelicais que a amparavam com extremado carinho. Então, agradeci a Deus por ela, pois pude ver que a bondade celeste não abandona ninguém. Em qualquer situação, seja como for, os braços divinos se estendem dos céus à terra, a fim de trazer ao necessitado o bálsamo para amenizar as dores mais pungentes. Ninguém fica ao relento, pois o manto de Deus cobre-nos a todos. Ainda que não percebamos, vivemos sob a proteção do Pai e sob o olhar sublime de Jesus que nos ama desde eras primitivas. Ao chegarem junto ao Mestre, tudo se aquietou. A multidão fez um círculo em torno da mulher e dos que a trouxeram. Satisfeitos por trazê-la, um deles dirigiu-se a ele nesses termos: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante delito de adultério. Manda Moisés na lei apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Jesus conhecia as intenções deles, pois buscavam colocá-lo em dificuldades pelas próprias palavras. Se caso confirmasse o apedrejamento, jogaria por terra tudo o que havia ensinado a respeito do perdão, da tolerância e do amor ao próximo. Se, ao contrário, não consentisse com aquele ato, estaria avalizando os erros e isso também não condizia com sua doutrina que nos pede fazer ao outro o que desejamos que o outro nos façam. Assim, a pergunta trouxe um profundo silêncio ao ambiente.
Todos aguardavam o que iria Jesus dizer. Por momentos, ele olhou compadecido para a mulher que chorava em soluços sufocados. O único som que se ouvia era o pranto embargado da pobre mulher. Então, lentamente, Jesus se inclinou e colocou um dos joelhos no chão e começou a rabiscar a terra com o dedo. Ele olhava para o chão. A mulher continuava chorando. Os homens, impacientes, aguardavam sua resposta. Transcorridos alguns segundos de silêncio tumular, novamente o mesmo homem interpelou Jesus. Tu és Rabi e não tens a resposta? Pergunto novamente, e é justo apedrejá-la? Os momentos pareciam séculos. Sem se perturbar, ele se reergueu, olhou amorosamente para os homens e lhes disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado seja o primeiro a lhe lançar uma pedra. Inclinou-se novamente e voltou a rabiscar a terra sem olhar para os acusadores, indiferente quanto ao efeito de suas palavras. Assim, prosseguiu com os olhos fitos no chão, mais sabedor do que aconteceria se aqueles homens fizessem o que suas consciências lhes ditavam, pois eram velhos pecadores. Então, ao ouvir aquelas palavras ficaram chocados, pois não esperavam uma resposta cujo conteúdo nem aprovava e nem reprovava o gesto da mulher. Apenas deixava-os agir conforme suas consciências. Desse modo, um a um foi deixando o local cabisbaixo, demonstrando ter entendido a lição. Depois de tudo serenado, reergueu-se Jesus e olhou em volta, procurando os homens. Com a voz carregada de carinho, perguntou à mulher que permanecia ajoelhada, sozinha no meio da multidão: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Pois nem eu te condeno. Vai e não tornes a pecar. A mulher arrastou-se até os pés de Jesus e agradecida beijava-os em prantos. Ele a ergueu lentamente, olhou em seus olhos sofridos e assustados, e falou mansamente: Irmã, vai em paz. Em louca corrida, ela saiu do templo e desapareceu por entre o povo. Deixou atrás de si a multidão com uma das lições mais lindas já ouvidas. Enquanto corria, o mestre a olhava compadecido, até ela sumir. Seus olhos azuis pediram-lhe que não pecasse mais. E eu me dizia que, embora passados 2000 anos, ainda continuamos apedrejando os pecadores, sem pensar que também nós somos tão carregados de pecados como a multidão merecedora de nossa compaixão e nunca das pedras que sempre queremos lançar-lhes. E a grande pergunta que me ficou foi essa: na triste lição da adúltera, onde estava o adúltero? À mulher, oferecemos as pedras. E ao homem covarde, o que damos? Certamente, ainda hoje não o condenamos. Após a partida da mulher, os apóstolos envolveram o mestre com olhares expectantes, estampando dúvida quanto ao seu gesto. Por que não condenar a pecadora? Não era uma adúltera comprometer a moral do povo judeu? Estaria o mestre ensinando o oposto dos ensinamentos de Moisés? Então, João se aproximou e perguntou-lhe: Mestre, por que não condenaste a meretriz de vida infame? Jesus olhou intensamente, depois redarguiu: Quais as razões que apresentas em favor de tal condenação? Estás inteirado dos motivos pelos quais ela tenha caído? Terás sofrido tanto quanto ela em sua miserável vida? Tu ignoras o passado dessa pobre criatura, João. Se ela já é objeto do escárnio dos homens e das mulheres mais felizes, por que lhe aumentar ainda mais os padecimentos que lhe pesam na consciência? Ainda não satisfeito, exclamou João. Mas ela fez por merecer a punição. Não está escrito que a mulher adúltera morrerá por apedrejamento? Jesus sorriu levemente por ver a inocência do apóstolo, depois colocou a destra no ombro dele e completou: Meu irmão, quem está contestando que ela tenha pecado? No entanto, quem estará irrepreensível na face da terra? Em verdade te digo, há sacerdotes da lei, magistrados, filósofos e escribas que se prostituíram por mais baixo preço e por motivos banais, no entanto ainda não encontrei seus acusadores. João, no mundo ingrato a falsidade recebe aplausos, enquanto se atiram pedras ao sofrimento. Mas a Deus nada passa ocultamente e ele espera, pacientemente, que cada um, a seu turno, venha a se tornar um filho pródigo querendo retornar à casa.
Por que desejar a pobre pecadora tormento maior do que aqueles que ela já padece? Em todas as situações, acreditamos na redenção do pecador. Saiba, João, que os seres mais cruéis, os mais miseráveis de agora serão um dia anjos a iluminar a noite de alguém que sofre e chora. Entendeste, João? Jesus finalizou com um leve sorriso, enquanto olhava docemente para o apóstolo. João se sentiu iluminado por aquelas palavras e viu desanuviar-lhe o pensamento sombrio em que penetrara. Emocionado, abraçou o mestre e agradeceu, pois havia entendido. Depois, o mestre chamou os apóstolos e disse-lhes: Meus filhos, é chegada a nossa hora. Retiremo-nos. Assim, acompanhado por eles, Jesus encaminhou-se para o lado oposto do pátio. No percurso, era necessário passar diante do lugar onde o povo deixava a oferta ao templo. Pelas leis religiosas judaicas, ao completar 20 anos toda pessoa deveria contribuir com as despesas do templo. Era livre essa oferta, mas pelo menos uma vez ao ano, durante a Páscoa, esse gesto era obrigatório. Mas, as contribuições do povo sempre supriram as necessidades do templo e mais um pouco, pois os principais sacerdotes viviam como reis, com regalias, luxo e a ostentação de pessoas que eram muito abastadas. Além das ofertas, os sacerdotes exploravam o comércio intenso que envolvia a fé do povo e para tudo cobravam-se taxas, proventos e contribuições. Havia um lugar reservado para as doações, onde eram colocados os cofres chamados gasofiláceos. Eram objetos de cobre ou alumínio em formato de uma garrafa, com pequena abertura na boca para se colocar as moedas. Seu tamanho era de mais ou menos 1 metro. Esses cofres eram feitos de cobre porque, ao se fazer a doação, as moedas caíam e faziam um ruído. Assim, não poderiam enganar os fiscais que ali ficavam observando e vigiando os cofres. Essa forma servia também para exaltar os ricos que doavam muito, pois a quantidade de moedas colocadas proporcionava um som maior, mas ao mesmo tempo humilhava aqueles que pouco ou nada possuíam para doar. Era também uma forma de forçar as oferendas, pois todos ouviam o barulho e ficavam imaginando quem havia doado mais ou menos. Ao passar por ali, Jesus chamou a atenção dos apóstolos para as doações que eram feitas. Enquanto ali permaneceram, viram os ricos que lançavam suas poupudas contribuições. Depois, viram uma pobre mulher viúva que colocou apenas 2 moedinhas de cobre que quase nada valiam. Chamando os apóstolos para o fato, ele lhes disse: Meus filhos, eu vos declaro que essa pobre viúva doou mais do que todos os outros. Pois todos eles deram do seu supérfluo, mas essa doou de sua indigência. Ela deu tudo o que tinha para a sua sobrevivência. Querendo entender a lição, Pedro perguntou: Senhor, eu não entendi. Por que ela contribuiu mais do que todos? Pedro: Em verdade eu te digo que para o Pai o que conta é a intenção de nossas atitudes. Quando sinceras, atravessam o infinito e alcançam o coração bondoso de Deus. Em nossas ofertas, o Pai olha não o quanto demos, mas o porquê e o que nos restou. Por isso, essa pobre mulher doou mais do que todos, pois ficou com nada. Compreendeste? Sim, entendi. Ele havia entendido. Por isso sorriu e ficou a olhar a pobre mulher que se encaminhava à saída do templo. Talvez estivesse admirando-a, pois tudo deixará, mas levava o coração em paz, e, por certo, depositara um tesouro no banco dos céus. O mestre foi claro em dizer das nossas ofertas ao Pai em forma de atitudes, pois sabemos hoje que contribuições às religiões em dinheiro nada valem, ou nada contam na transformação de nosso caráter, de nossa moral e da reforma íntima de cada um de nós. Em seguida, Jesus convidou os apóstolos para se retirarem. Partíamos, agora, para a casa de Maria Marcos, aonde ele iria se despedir dos amigos, após a ceia pascal.